Certamente serão os pássaros muito melhor professores do que eu. Com certeza estavam errados quando afirmaram que São Francisco dava suas preleções aos pássaros. É claro que era ele quem ouvia os pássaros, pois eles não precisavam de lições. Um som tão divino e que extraordinário equilíbrio entre a serenidade e o som. Esse pássaro sabe sobre equilíbrio. Há periodicamente um intervalo longo e depois o novo som vem da serenidade, sempre sendo fresco e novo. Nunca é uma repetição do último som. Por isso é tão espantoso. Isso que o rodeia seria o suficiente para ser o seu professor. De que é que precisa mais? O pássaro ensina o equilíbrio entre a forma e a não forma, que é a arte de viver. Viver nas duas dimensões, som e serenidade, forma e não forma, coisas e não coisidade. Nesse ensinamento, a dimensão de quietude da não forma é enfatizado porque a nossa civilização perdeu-se na forma dos pensamentos. Toda a civilização está perdida nessa dimensão das coisas, o que inclui o pensamento. É essa a razão pela qual há uma ênfase nesse ensinamento sobre o que está a faltar. O equilíbrio tende a se reestabelecer outra vez, pois nenhuma civilização poderá sobreviver entre a forma e a não forma. Como toda gente já tem forma que chegue, é por isso que esse ensinamento não é baseado em novos conhecimentos ou fatos novos, interessantemente novos ou nova informação. O mundo está repleto disso. Pode manusear os diversos botões dos seus inúmeros aparelhos e obter informação. Está afogado em informação até que repara finalmente. Para que é que isso serve? Mas disso irá salvar o mundo? Mais informação ou mais coisas? Iremos encontrar a plenitude da vida com mais coisas? Construir centros comerciais cada vez maiores? A forma outra vez. Ou vamos encontrar a nossa habilidade em pensar e analisar e resolver analiticamente os problemas que criamos pelo excesso de pensamento que tivemos previamente? Conforme Carl Jung afirmou, não poderá resolver um problema no mesmo nível da consciência com que o criou. Assim, o que criou o problema na nossa civilização foi o fato dos humanos terem perdido o contato com a dimensão da não-forma, ou como poderemos chamar, o espírito ou o sagrado, ou, caso ainda não esteja tão bem em desuso para si, Deus. Porém, não irei chamar-lhe isso. Segundo Jesus, o que poderás ganhar se te perdes a ti próprio, a tua alma? Ele já via a tendência do mundo, para onde esse estava a caminhar. A forma também inclui tempo e, consequentemente, não podemos negar que o tempo é, ou parece ser, mais real na superfície da vida, porque está em todo lado. No que diz respeito às formas, o tempo parece lhes fazer qualquer coisa. É estranho, visto que, gradualmente, tritura as formas, vai-as arredondando e vai-lhes fazendo algo. Podemos ver o tempo como uma terrível doença que é infligida a todos. Sofremos, sem exceção, de uma doença letal. O que virá é o final da forma. É só uma questão de quando. Por isso nós vemos como meu pai, que agora tem 87 anos, e diz: os espelhos já não têm a mesma qualidade que tinham anteriormente. Assim a arte é. Vivemos nesse mundo onde o tempo parece estar
Por um lado, em toda parte, controlando tudo, e por outro, em oposição, ser reconhecido como uma ilusão, visto que se olharmos mais profundamente, verificamos que não existe, apenas há este momento. Esse é o portal para a dimensão da não-forma. A porta estreita de que Jesus falava e que conduz à vida é muito estreita e para a encontrar, Jesus dizia, poucos a encontrarão. Precisam de desenrolar o rolo da sua vida na qual a sua história está escrita. O passado e o futuro, muito pouco claro, não conseguindo ver o que é. As pessoas caminhando, levando uma carga mais pesada para umas do que para outras, transportam o peso do passado, eu e a minha história, esperando ou temendo, dependendo para onde vou. Esperança ou medo, caminhando com o eu baseado no eu, forma, pensamento, tempo. Há um peso aqui. À medida que caminha no tempo, do passado para o futuro, pensando nele, falando dele, referindo-se a ele como o seu sentido do eu e dando-lhe no passado uma identidade de si mesmo, ou no futuro esperando encontrar-se a si mesmo, fique então perdido na forma, porque tudo isso são pensamentos-forma. O tempo e a forma vão juntos. Necessita de enrolar o rolo. Sabe como é? Aqueles rolos antigos que apareceram antes dos livros. Há uma linda história sobre a visão da autora do curso de milagres. Antes de ter recebido o ditado para escrever este curso, na sua visão, ela encontrou um rolo de pergaminho numa caixa velha. Era antigo e logo que ela começou a desenrolá-lo para ambos os lados, reparou nos símbolos escritos do lado esquerdo e outros do lado direito. Uma voz lhe disse, se leres o que está do lado esquerdo, conhecerás o passado. Se leres o que está do lado direito, conhecerás o futuro. Ela olhou para ambos os lados e depois enrolou outra vez o pergaminho até o início, onde no centro do rolo estava escrito, Deus é. Ela afirmou, é tudo o que me interessa, não quero mais nada. A voz respondeu, parabéns, conseguiste dessa vez. O ponto de focagem dela tornou-se no momento presente. Se ela não tivesse concentrado no momento presente, a estreiteza que era necessária para a sabedoria, atravessá-la e sair da não-forma, a qual foi depois dada forma pela mente, não existiria. Esse espaço-intervalo não estaria lá se ela dissesse, que interessante, vou espreitar o futuro, e anos depois estaria ainda a ver o futuro. O passado também é muito interessante. Deus é a facilidade do agora e é só isso. Podem usar essa imagem para a sua vida. Sempre que possam, procurem estar interessados no centro do rolo, o presente. É aquilo a que chamamos saída corrente. A continuidade entre o passado e o futuro. Quebrar sistematicamente isso, criar espaço como se tivesse uns véus que reconhecesse serem a sua vida e os afastasse para poder espreitar e colocar a sua cabeça noutra dimensão, como vemos nos filmes. É o despertar no agora. Com isso, somos humanos em transição nesse nível de evolução da humanidade. Muitos humanos, atualmente, são humanos transitórios. São disfuncionais com as manifestações da velha consciência, uma vez que ela é totalmente identificada com a mente, forma e tempo. Tendo governado a humanidade durante milhares de anos, está a chegar ao fim, não poderá sobreviver muito mais. Dessa forma, todo ser humano transporta essa velha consciência dentro de si ainda. Muitos seres humanos aqui presentes nessa sala e muitos mais estão na fase de transição.
Isso significa que ainda tem momentos na velha consciência, enquanto a nova está a emergir. Eu a chamo de nova, porém é intemporal, não é nova em tempo. Digamos que vi um nome numa loja moderna de artigos usados que dizia nova para si. Realmente, não há palavras que consigam expressar corretamente a verdade. Tem de estar conscientes para o fato de que a linguagem nunca está certa, especialmente quando começamos a falar da verdade espiritual, a não forma, porque cada palavra é forma e só funciona se exprimir algo que está ao nível da forma, tornando-se inútil quando queremos expressar algo que está para além dela. Por isso, Jesus usava parábolas, e ele nunca disse, isto é o reino dos céus. Ele dizia, o reino dos céus é como, ou um pouco como, e etc. E nos contava as suas historiazinhas, desde que não fique enredado na forma das palavras, afirmando, é assim, permitindo que as palavras apontem como postes de sinalização. Poderá resultar. Todavia, se disser, esta é que é a verdade, não é. A verdade nunca está na palavra, e é especial em desfazer a espiritualidade. A verdade é para onde a palavra aponta, ela está para além da palavra. Aprendemos assim a trazer o equilíbrio às nossas vidas, entre o tempo e o intemporal. E não só a gerir isso no mundo das coisas, nas situações, com os objetos, como também a evitar nos perdermos nas coisas, isto é, no mundo. Esse mundo não é só o externo, mas também o interno que carrega na sua mente. O mundo construído pela mente. Uma vez que este mundo, o da mente, cria o primeiro, o externo. O mundo feito pelos humanos, o chamado mundo externo, e o estado interior de consciência são, claro, a continuação um do outro. O exterior reflete o interior. Assim, no nível externo, temos uma civilização que é extraordinariamente ruidosa. Se alguém voltasse do passado, há cerca de 2000 anos atrás, chegaria atualmente a uma cidade, ou mesmo a uma pequena cidade, e diria, o que se passa com esse ruído ensurdecedor que há por todo lado? Essas máquinas fazem tanto barulho. Mesmo que não haja essas máquinas, as pessoas fazem ruídos pelo bem do ruído. Muito da música que ouvimos nos restaurantes, não sei aqui, mas na América do Norte, é tocada em alto volume. É assim em quase todos os restaurantes. Abre a porta, põe a cabeça dentro e volta a sair outra vez. Tudo isso é com o propósito de fazer barulho, ao qual chamamos música. Há exceções, claro. Alguma música tem um efeito divino. É aquela música que vem da quietude. Ao ouvir música que foi gerada na serenidade, seja qual for o compositor, tocada ou cantada, percebe que ela veio desse estado de consciência que assumiu uma forma. Por isso é fresca e nova, onde a serenidade está acoplada como uma fragrância. Ainda emana isso, mesmo que seja na forma de som. É essa a beleza de toda a arte, porque reflete esse estado interior de consciência. Existe muita pseudo-arte nesse mundo, onde as mentes espertas tentam ser ainda mais espertas, pensando em algo novo. O que podemos fazer mais aqui? Vamos ver, talvez isso poderia ir aqui ou ali. Isso é ser inteligente. É a chamada arte, mas falta algo, porque está totalmente encurralada na forma, apenas manipulando formas velhas. Não trouxe nada de novo, nem nada que o levasse à não forma, que é a razão original para toda a arte. É o sagrado, ser um portal
um acesso para o sagrado. Quando a vê ou a experiencia, experiencia-se a si próprio. Nela se vê a si próprio refletido. A não forma refletida, ou melhor, brilhando através da forma. Essa é a verdadeira arte. Tem sempre mais do que pode ver ou ouvir, e isso brilha através da forma. É o que pode acontecer-lhe ou antes, é o que está a acontecer assim neste momento. Não é o propósito de toda a gente criar obras de arte. Alguns o fazem, porém, o mais importante, de longe, é que todos se tornem uma peça de arte. Toda a vida e o seu próprio ser ficam transparentes para que a não-forma possa atravessar e brilhar. É o que acontece quando já não está totalmente identificado com o mundo da forma. Isso tem lugar quando tem acesso ao reino de serenidade dentro de si próprio. Algo emana da forma que não tem nada a ver com a forma. Pode ser uma emanação silenciosa e não assumir nenhuma forma, como as pessoas iluminadas que existiram no passado. Por exemplo, na Índia. Cada geração teve sempre alguns iluminados, homens ou mulheres, que nunca fizeram nada, o que é muito raro acontecer com as outras pessoas. O que é que eles criaram? O que fizeram? E eles não fizeram nada, apenas ficaram para lá, sentados.